Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre preocupação. Quando a Marisa me ligou pedindo para fazer a palestra de hoje, na hora veio assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Tava assim, fiquei preocupada. Aí depois eu falei, não, a espiritualidade se encarrega, a gente estuda, faz a nossa parte e eles vão nos ajudar, com certeza. E a espiritualidade é tão boa, mas tão boa, que quando eu cheguei em casa, que eu não estava em casa, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, vou fazer palestra quarta-feira, estou pensando aqui num tema. Ela falou para mim assim, eu li algumas coisas sobre preocupação, você não quer? Eu falei, meu Deus, caiu assim como uma luva, né? Então ela me passou uma parte do material e eu fui compondo junto à palestra, buscando as informações, buscando os livros para a gente poder fazer, porque eu achei que casou demais ali e eu falei, é isso que eu vou falar. E é uma coisa muito corriqueira no nosso dia a dia, que a gente precisa realmente aprender a lidar. E o que é a preocupação? O que vem de tudo para a gente? Falei, se toda a preocupação fosse como de uma criancinha, assim, pensando, meu Deus, eu achei essa foto tão lindinha, tão mimosa, que eu falei, é ela que tem que ser, porque a gente deveria ser assim, não ficar com esse sentimento dessa preocupação imensa que a gente coloca em tudo na nossa vida. Aonde que estão a nossa confiança, a nossa fé? Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho essa noite. Para iniciar, eu peguei do Sinal Verde, de André Luiz, né, psicografado por Chico, onde ele diz, não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. Então, foi aquilo que caiu assim da gente falar, é isso. A gente se preocupa tanto com as coisas às vezes. E, na verdade, a solução não está nas nossas mãos. Eu fui buscar no dicionário o que é a preocupação. É uma opinião antecipada. É pré, então a gente não sabe o que vai acontecer depois. E eu estou gostando tanto desse dicionário que eu tenho buscado as definições, porque eles sempre estão me dando uma definição ligada ao nosso espiritismo. Porque logo abaixo da opinião antecipada, estava dizendo assim, ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Falei, eu quero esse dicionário para mim, porque vem tudo ali já descritinho, me dando todos os passinhos, tudo relacionado com aquilo que a gente realmente precisa ouvir. E aí eu fui buscar os sinônimos, né? O que é uma preocupação? Quais os sinônimos? Gente, tem uma lista assim quando a gente busca. Aí eu peguei alguns, assim, aflição, inquietação, ansiedade, angústia, desassossego e tinha lá, assim, obsessão. Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a gente fica pensando assim, não nos faltam motivos, né? Na nossa vida diária. A gente se preocupa demais. E esse é um assunto que ele também é bem abordado nos nossos livros da doutrina. Eu peguei por base, principalmente, um texto e fui discorrendo em outros para a gente poder falar um pouquinho nessa noite. Eu peguei um texto, o texto principal foi do Renovando Atitudes, do capítulo 9, Preocupação. Nas Dores da Alma, tem também o capítulo 7, Preocupação. E no capítulo 25 do Evangelho, tem várias frases que eles discorrem ali, falando do quanto a gente se preocupa indevidamente com muita coisa, né? Esses dois livros, o Renovando Atitudes e As Dores da Alma, eles são de Francisco do Espírito Santo Neto, né? Ele psicografou Hamed.
e mostra pra gente assim grandes testes, enormes desafios, excelente oportunidade essas leituras para a gente se analisar, iniciar a nossa reforma íntima, porque está aqui, ó, renovando atitudes, ó, o título do livro. O que nós estamos aqui? Por quê? Né? Justamente para nos renovar. E conquistar, né? Vamos redirecionar a nossa vida por um novo caminho. Ninguém está aqui à toa. Ele começa o capítulo, né, falando: a estratégia da preocupação é nos manter distante do momento presente, imobilizando as realizações do agora, em função das coisas que poderão ou não vir. Gente, quando eu li isso, a estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, a gente fica pensando assim, em que momento eu estou vivendo então? Eu estou vivendo trazendo as preocupações do passado, eu estou vivendo pensando num futuro, já me preocupando com o que há por vir, mas e o hoje? O que é que eu estou fazendo hoje? Né? Aí ele continua assim dizendo, desperdiçamos, por consequência, o tempo e energia preciosos, obcecados com os eventos do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sair daqui. Então a gente fica vivendo, ao invés de viver o momento em que a gente está, pensando em mil coisas. Quantas vezes eu mesma já não me peguei? Às vezes numa palestra, porque a cabeça está voando, alguma coisa, estava assistindo uma palestra, pensando muito mais no que eu fiz do dia, do que eu tinha que fazer amanhã, do que me concentrando no momento. Alguém aqui? Não. Então, é um normal que não deveria ser o normal em que a gente vive. É um comum, mas que não deveria ser o normal. Né? Toda a vida em nós e fora de nós, ela está em constante ritmo. Não somos nós que vamos acelerar um acontecimento ou barrar um acontecimento. Existe o ritmo. A própria natureza tem o seu ritmo. Se a gente for ver, quando você semeia, tem o tempo para a planta começar a evoluir. Dar flores, depois os frutos. As estações do ano têm o seu ritmo. A primavera, verão, outono, inverno. Às vezes o clima não ajuda tanto a gente saber em que está, mas ela tem o seu ritmo. Na natureza tem. Então, a gente percebe que todo o universo, inclusive nós, somos comandados por uma ordem divina. É certo que nós temos o nosso livre-arbítrio? Sim. Nós somos apressadinhos, ansiosos, né? E queremos o amanhã no hoje, muitas vezes. E isso é o que nos descoordena, nos tira do compasso, do ritmo comum, nos levando a várias preocupações. Ele continua dizendo que geramos para nós mesmos preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. A doença de alguém, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, até para conosco, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e tantas outras. Isso aqui está escrito no livro. Podemos, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões. Mas nós não vamos ter a saúde dos outros ou a nossa de volta se a gente... Nós não vamos ter a felicidade do nosso filho porque nós queremos ou porque nós nos preocupamos com isso.
Nós temos sim, que mais para frente a gente vai ver o como agir nas situações, mas não com preocupação. A gente não vai ter o amor do outro por nós se a gente se preocupar porque ele não está amando, né? Ou mesmo a consideração. E também não vai trazer de volta a vida aqui na Terra aqueles que se foram. Porque todas essas preocupações que nós normalmente temos, elas fogem às nossas possibilidades. Não somos nós que controlamos. Nós temos que controlar a nós, o nosso sentimento. E mais para frente um pouquinho eu vou dar as dicas do como a gente pode estar fazendo isso. É que eu gostaria bastante de enfocar, porque eu achei essa lição tão produtiva, trazendo tanta riqueza para a gente, que eu trouxe ela quase que na íntegra para nós. Outra questão é quando passamos por enormes desequilíbrios, causados pelo desgaste emocional, de nos ocuparmos antes do tempo com as coisas e com as pessoas que estão à nossa volta. A gente se preocupa, lógico. Como eu falei, é o normal que não deveria ser. Mas ao invés da gente se preocupar, existem outras situações que a gente pode lidar, né? Isso tudo, o que a preocupação nos causa? Além de todas aquelas coisas que eu falei ali atrás, que são sinônimos da preocupação, e eu acho que eles são todos juntos, né? Eles nos trazem insônias, decepções, aquela angústia, né, pelo temor antecipado do que poderá acontecer amanhã. Quantas e quantas vezes a gente não passa noites acordados pensando no que eu tenho que resolver amanhã, naquele problema que está ali, que precisa ser resolvido. Muitas vezes a solução não está em mim. Aí ele deixa a frasezinha pra gente: não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. A cada um basta o seu mal. Eu ainda digo aqui, a cada um basta o seu momento, não é nem a questão mal. Nós não precisamos desse mal da preocupação nas nossas vidas. O quanto a gente está confiando. Nós vamos falar mais lá pra frente. As dificuldades, né, de perceber a realidade do que se passa, os esconderijos psicológicos que nós edificamos, são métodos de defesa nossa, né? Ou perturbação. E eles nos impulsionam e nos levam a inúmeros papéis e jogos que nós cultivamos inconscientemente. Muitas vezes essa preocupação, ela também é inconsciente. Porque a gente está acostumado a se preocupar com tudo. Isso tudo traz esses comportamentos, né, que a gente fica realmente desestruturado. Porque essa preocupação, ela não é um equilíbrio para todos nós. Ele continua dizendo que na nossa educação social, nós somos estimulados, né, ao vício do pensamento preocupante. No convívio com os nossos familiares, com amigos, com os pais, com os avós, né, eles sempre se fala assim, que a preocupação tem a entonação de dar proteção, muitas vezes. E isso não é real. A preocupação é diferente, porque aí vem as justificativas, né? Lógico que eu me preocupo com você, porque eu te amo, né? Você tem que se preocupar com seus pais. É uma preocupação que nós temos com os nossos pais? Quem tem filhos vive em constante preocupação. Essa é a que a gente mais escuta, né? Depois que os filhos nascem, a gente não dorme mais direito. Me preocupo porque saiu, me preocupo porque não chegou, me preocupo por tudo. Vamos substituir a preocupação por precaução, algumas outras coisas, mas não da gente se preocupar com coisas que a gente não pode fazer. Sabe, eu vou controlar que horas o meu filho vai chegar. Você pode até colocar uma hora, quando ele ainda é meio adolescente, que você ainda tem controle, mas depois
vai controlar a hora que vai chegar. Nós não temos controle sobre várias situações, né? E outra coisa, às vezes ele pode estar num outro lugar que você acha que está seguro e ficar mais tranquila, de repente vem uma notícia não muito agradável. Então, o se preocupar demais com essas coisas, pensando que você está dando proteção, não é da proteção. Muitas vezes, sem perceber, a gente vai gerando, não só em nós como nos outros, o medo, a insegurança. Essa coisa da gente ter a preocupação assim, nossa, não chegou ainda, aconteceu alguma coisa. Por que a gente não pensa, não chegou ainda, mas está acompanhado por Deus? Nunca a gente pensa assim, né? É muito difícil. Mas seria esse o nosso pensamento. Então, muitas vezes a gente pega essa preocupação achando que a gente está protegendo. E no fim, a gente não está, a gente só está transmitindo medo, insegurança. E não é essa a função. Que é quando ele diz para a gente não confundir a preocupação com a previdência. A preocupação com o cuidado. A preocupação com a prudência. É diferente. A preocupação, na verdade, ela nos tira do nosso centro emocional. Enquanto que com prudência, com cuidado, com a previdência, nós estamos fazendo um planejamento. A gente volta a um alinhamento emocional, porque você está planejando. A gente precisa planejar, a gente precisa cuidar, mas não precisa se preocupar, porque nós temos um Pai maior que toma conta de todos nós. Né? No livro ele ainda destaca assim, que a previdência, o cuidado e a prudência são atitudes sensatas e moderadas. Que por isso nós precisamos ter lógica e bom senso. E não se desesperar, porque a preocupação, ele diz que é simplesmente desespero. É falta de equilíbrio, é falta de confiança. Não em nós, mas nas situações. Ele coloca que a preocupação é irracional e tolhe, nos aprisiona, nos acorrenta. Porque a gente fica remoendo aquilo dentro da gente o tempo todo. E não é legal, né? Você ficar remoendo aquela história. Por quê? Vai nos causar todos aqueles sinônimos que a gente leu no começo. A ansiedade, a angústia, os desequilíbrios, o medo, a insônia, que provoca no nosso organismo. E também, mais à frente, além dos desconfortos físicos e emocionais, também espirituais. Que é onde ele chega aqui, naquilo que a gente estava falando no começo. Qual o outro sinônimo, o último que eu coloquei aqui? A obsessão. Qualquer desequilíbrio que nós temos também chega aos nossos espíritos. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E a preocupação, olha aí quanta coisa que ela traz. Alguém gosta de se sentir ansioso, angustiado, desequilibrado, com medo, não dormir? Nosso corpo físico precisa do descanso. E ele nos foi dado para que nós cuidemos dele também. Então, a gente precisa tomar aí um caminho de tentar ver as coisas de uma outra maneira, que não seja desta maneira preocupante. Né? Ele continua dizendo que esses desequilíbrios emocionais e espirituais que nos causam, né, eles também causam reações inesperadas, mal-estar e até mesmo transtornos graves,
que é nesse momento que a gente abre brechas para que os obsessores se aproximem de nós. E é em um momento onde nós ficamos ainda mais desequilibrados. Então ele pede que a gente se atente muito, colocando que a preocupação e o medo são lentes que aumentam o perigo. A gente sabe que muitas coisas fogem à nossa possibilidade, mas a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de preocupação. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem: nossa, eu estou com excesso de preocupação, eu não consigo dormir por isso, não consigo fazer aquilo. Gente, esse excesso só vai definhando a gente. É certo que a gente vive aqui neste mundo com provas, expiações que a gente precisa passar por elas. Mas por que não aprender a passar de forma branda? Um dos maiores exemplos que a gente teve, ou maior que a gente teve, foi Jesus. Ele não se preocupava. Ele simplesmente agia harmoniosamente diante de tudo. Nós não vamos nos comparar a ele, mas a gente pode aprender com ele, com todos os seus ensinamentos, com tudo aquilo que ele nos trouxe. Sempre sereno, sabe? Sempre acompanhando, fazendo de tudo para todos que estavam com ele. A preocupação faz com que a gente crie para nós mesmos, muitas vezes, um cenário irreal, muito além daquilo que realmente está acontecendo. Que é o exemplo que eu falei. Nossa, meu filho não está chegando em casa. Será que aconteceu um acidente? Será que... Cadê a realidade? Aonde o meu pensamento ali está me levando? Né? E o desgaste emocional de nos preocuparmos antes do tempo certo é tanto por causa dos desequilíbrios, pelo temor antecipado, do que poderá vir a acontecer ou não. Né? Aí a gente pode pensar assim, é muito fácil falar tudo isso. É muito fácil chegar aqui e falar assim, não vamos se preocupar, vamos só ser precavidos, vamos isso, vamos aquilo. Mas a preocupação faz parte das nossas vidas, infelizmente, ainda. Mas como que a gente deve agir para minimizar a preocupação na nossa vida? Nós temos muitas ferramentas que nos são dadas. A gente está fazendo uso delas? Quais são os antídotos que a gente pode usar aí? Hoje em dia, né, todo mundo procurando tanta coisa aí para diante dessa situação que a gente está vivendo hoje, o mundo inteiro preocupado por não ter uma vacina, para a gente poder voltar àquele normal ou encontrar um novo normal para as nossas vidas, né? Que hoje a gente está vivendo um novo normal, só que para nós ainda não está normal. Como que a gente vai fazer? Hamed nos diz que será preciso desvendar a nossa geografia interna, o nosso próprio padrão de medos e carências e proporcionar uma base sólida de autoconfiança. É o conhece-te a ti mesmo que a doutrina tanto nos pede. É renovando as nossas atitudes, estudando, tentando ser melhor hoje do que eu fui ontem, sem trazer a preocupação que eu tinha, ou me preocupando em ser melhor amanhã. Não. Deixa que o ritmo da vida, a ritmicidade que ele diz no começo, nos leve. E como que a gente faz? A gente busca ajuda. Né? Se a gente não está conseguindo sozinho, vamos buscar ajuda. De que maneira? São tantas as maneiras que a gente tem. Acolhimento nessa casa é excelente.
Quando que a gente não vem aqui bater na porta e pedir socorro? E aqui, além dos braços físicos de todos, que ultimamente não estão podendo ser muito usados, né, no abraço, a gente tem o amparo das equipes espirituais que estão aqui conosco também. Porque todos nós estamos sendo guiados por eles. Aí ele relata várias coisas assim, como uma leitura edificante, uma música relaxante. A gente, nessas situações, muitas vezes, precisa aprender a mudar o nosso cenário mental. Sair daquele momento em que você está ali só ligado naquilo e buscar alguma outra coisa para fazer, mesmo que seja diferente, para você sair daquele momento que você está caindo na preocupação excessiva. Vai dar uma caminhada, busca qualquer outra alternativa. Ele até coloca assim, ó, sair da janela angustiante. Ou mesmo buscar uma boa conversa. Trocar aquele momento em que você está ali, né? Isso tudo vai abrandando a nossa ansiedade e, consequentemente, abranda a nossa preocupação. Só que o que a gente fala assim, que são os remédios mais potentes, os antídotos mais potentes que a gente pode ter, então aqui, ó, a prece, a ligação e a condição de nossos mentores e amigos da espiritualidade atuarem em nós. Como que a gente está fazendo essa ligação? Nós estamos realmente conectados a essa espiritualidade maior? Trazendo para nós de volta os domínios da nossa razão e encontrarmos o equilíbrio, permitindo que esse equilíbrio sufoque os espinhos, e não os espinhos, que são as nossas preocupações, venham a nos sufocar. Gente, a prece é tão poderosa. A gente sabe, a gente sente a conexão que a gente tem com essa espiritualidade, com o nosso mentor, sabe? Tantos. Eu, cada vez que faço minhas preces, peço muito também a Joana de Ângeles. Né? Nós temos uma mãe acima de todas, que é a nossa mãe Maria, que cabe, abraça todos nós a todo momento. Jesus, nem se fale. A emoção que a gente tem ao sentir ele do nosso lado no momento de prece. Nosso Pai, sua imagem e semelhança. Só que nós, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa condição de evolução, não chegamos ainda nem pertinho daquilo que ele é. Então a prece é uma ferramenta que realmente nos eleva. Nos tira daquele momento em que a gente está ali dentro da caixinha, sem enxergar nada. Ela abre para a gente um caminho aonde a gente pode vislumbrar novos horizontes. E além disso, a confiança. Quando existe confiança, se aquela nossa caixinha de preocupações, a gente se desapegar dela e entregar ao Pai, o que vocês acham que acontece? Só que quem de nós, por enquanto, quer entregar essa caixinha para quem for? É minha. Eu tenho isso, né? Essa dor tem que ser minha. Não tem. Se a gente tem a confiança de que o nosso Pai é por nós, porque nós somos centelhas divinas, nós vamos deixar que Ele nos leve.
que esse fluxo, esse ritmo que tudo é criado, nos leve. Mas a gente ainda é muito possessivo, né? É a minha caixinha. Tem gente que ainda fala pra gente assim, eu tenho que passar por essa dor, eu tenho que passar por essa preocupação, eu mereço passar por isso. Nós merecemos ser felizes, porque nós somos luzes, porque o Pai assim nos criou. A gente que coloca, né, um monte de coisinha aí na frente e não deixa que essa luz brilhe, que o nosso sorriso esteja aí. Porque cada um de nós está aqui vivendo aquilo que precisa para ser melhor no amanhã. Seja o amanhã, seja numa próxima encarnação. Porque cada vez que a gente vem, a gente evolui um pouquinho. E a gente vai se melhorando. Ele coloca que é a fé que abre o fluxo divino para a proteção que buscamos nesse momento de desespero. E da preocupação em todos os níveis da nossa vida. Gente, o que é fé? Qual de nós aqui dentro tem aquilo que a gente pode se chamar de fé plena, de confiar 101% no nosso Pai? Então fica aí uma perguntinha para a gente poder refletir o quanto que nós estamos querendo comandar as nossas vidas ao invés de realmente confiar naquilo que o Pai tem feito de melhor para cada um de nós. Porque Ele é o Pai. Ele quer bem a todos os seus filhos. Nós é que colocamos os empecilhos no nosso caminho. Ele segue dizendo já no livro, assim, um pouquinho mais para o final, aonde ele busca lá no capítulo 25 do Evangelho também, as frasezinhas, né? Que ele diz que o Criador provê suas criaturas com o necessário, não separou ali, com o necessário, porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios de supri-la. Aí ele nos pede, vede os pássaros do céu, vede os lírios do campo. Olha o fluxo da natureza. Além do mais, pedia-nos que fizessem observações de como a vida se comporta e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina, que a todos acolhe. Foi o que eu falei, é o nosso Pai. Qual o pai que quer o mal do seu filho? Principalmente o nosso Pai, que é só amor e bondade. A gente deixa esse fluxo tomar conta da nossa vida? Ainda não. Mais para frente um pouquinho, ele continua. O mestre queria dizer com essas afirmativas que tudo o que vemos tem ligação conosco e com as partes do universo e que somos, em realidade, participantes de uma natureza comum. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns cooperam da mesma forma para os outros. O nosso Pai é igual para todos. Nós que nos fazemos diferentes. Quando há confiança, existe fé. E é essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção da prosperidade da nossa existência, como eu falei ali atrás, dando-nos justamente a proteção que buscamos em todos os níveis de nossa vida. Quando eu falei que a gente entrega a caixinha, mal e mal a gente entrega a caixinha. Quem dera a gente entregasse o nosso coração para o nosso Pai. Né? Vamos abrir um pouquinho o nosso coração? Deixar com que Ele tome um pouquinho mais de conta de nós? Né?
Não vamos ser arredios querendo que nós só sermos donos das nossas próprias vidas. Nós temos um ser maior, divino, cheio de amor para tomar conta da gente. Também não vamos ser negligentes. Como eu disse lá atrás, a gente tem que ter cuidado, tem que ter prudência. Mas não precisamos ter essa preocupação excessiva. Eu fico falando aqui para vocês, eu estou pensando aqui em mim também, de quantas e quantas preocupações eu também não fico vivendo no dia a dia. E coisas que eu não posso mudar. Coisas que dependem de um tempo para serem mudadas. E como sempre, eu trago, encerrando a palestra com uma frase. Essa aqui nós tiramos do Hermance Dufour, de um livro de Hermance Dufour, Emoções que Curam, que é um livro maravilhoso também. Nosso lado sombrio não existe para ser eliminado, e sim transformado. Aceitar e equilibrar as emoções é uma forma terapêutica de viver. Porque quem as trabalha faz uso das duas medicações essenciais para sua cura: a adequação do pensamento à realidade e o seu desenvolvimento. Como eu completei lá atrás, dá para a gente juntar aqui a adequação do pensamento à realidade com a confiança, a fé, o seu desenvolvimento, o ritmo da nossa vida. Né? E, assim, para mim, é até assim, eu acho que para todos, né, fica aquela sensação de que, assim, eu sei que amanhã eu vou continuar me preocupando, né? Mas de que maneira que eu posso minimizar esta preocupação e trazer para mim, às vezes, a precaução, o cuidado, o planejar. A preocupação não vai deixar de existir em nossas vidas, infelizmente, porque a gente ainda não está lá em cima. E mesmo quem está lá em cima, não vou dizer que eles se preocupam conosco, porque eles têm uma outra maneira, né? Mas assim, eles se ocupam de nós. Então eu acho que é bem isso que a gente precisa. A gente precisa se ocupar e não se preocupar das coisas. Aí eu trouxe para vocês só um pedido de coragem, força, vamos agir. Prece, confiança e fé, seguindo os exemplos do nosso governador planetário, nosso Mestre Jesus. E que Ele nos abençoe, ilumine a todos nós, nos protegendo durante todo o restante dessa semana.